Está começando o Virou uma Chave, o bate-papo semanal de 4 atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Oi, eu sou a Vanessa Bossalobre. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou o Diogo Matos. E eu sou a Suzana Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre aquela pessoa que comeu o pedaço de bolo que você guardou para mais tarde na geladeira, que mediu milimetricamente a quantidade de refrigerante no copo, que gritava: "Mãe, foi ela que começou". Aquela pessoa que você mais brigou na vida, mas que é uma das que você mais ama e defende. O papo de hoje é sobre irmãos e irmãs. Muito bom. Gente, quando eu penso... Essas coisas que eu coloquei nesse texto de apresentação são muito verdade, assim, porque isso da comida, de guardar pra mais tarde, a minha irmã sempre foi muito controlada, sabe assim? Tipo, ela não é aquela pessoa que precisa ver acabar, sabe? Ela consegue guardar pra mais tarde. E eu sempre comia tudo do meu e ficava com vontade quando ela ia comer pela segunda vez. E eu ouvi uma vez uma frase assim: quem come e guarda, come 2 vezes. E aí eu fiquei assim, trabalhando esse mantra na minha cabeça, mas não dava. E dividir comida, né, gente? Me contem como era na casa de vocês. Mas pra mim, esse negócio do refrigerante, assim, tem que estar na mesa. Se for um gole pra cada, tudo bem. Vai ser a mesma coisa pras duas e é isso. A gente fazia demais. Em casa a gente também fazia isso. Eu e a Gabriela, a gente media o refrigerante. E de comer, quando a gente ia no Mac, ela ia comendo a batata primeiro. Assim, calmamente, ela ia comendo a batata como, assim, o mundo podia acabar. E eu já ia, comia o lanche e a batata junto. Não. Ela fazia de propósito, ela esperava eu terminar o lanche. Aí ela fazia assim: agora eu vou comer o meu lanchinho. Aí ela pegava, abria assim: eu vou comer meu lanchinho. E ficava, tipo, se exibindo que ela ainda tinha o lanche. Sim. Ela fazia isso. Gente, o ovo de Páscoa da minha irmã durava, tipo, 5 meses. Nossa, mano! Meu Deus! Aí, às vezes, eu abri o guarda-roupa dela e via que tinha um ovo de Páscoa escondido. Ainda me dava um desespero aquilo. Aliás, as irmãs de vocês são mais velhas ou mais novas? Isso eu ia falar, todo mundo tem irmã, irmão, como que é a relação familiar aqui? Eu tenho 3 irmãs mais velhas. Tenho as 2 mais velhas que têm 40 e 38, e a Natália tem 28. Aí ela é por parte de mãe e pai, a Natália, e as mais velhas só por parte de pai. Eu tenho uma irmã que é 4 anos mais nova, e o meu irmão, ele é 19 anos mais novo que eu. Então eu tenho uma relação muito diferente. Mais novo. Então eu tenho uma relação muito diferente com a Lívia e com o Marcel. Então essas coisas de brigar, assim, a pessoa que eu mais briguei na vida é a minha irmã, assim. Era Diogo e Lívia, eu sabia que ia ser tiro e porrada e bomba quando a gente era criança. E aí com o Marcel é uma outra relação, porque a gente já era quase adulto, assim, adolescente pra adulto. Ele nasceu quando a gente se conheceu, não foi? Eu conheço a Vanessa... não. Quando eu conheci a Vanessa, ele tinha 1 ano de idade. Porque quando eu entrei na faculdade, a minha mãe tava grávida de 9 meses. Então eu conheço alguns amigos de faculdade antes do meu irmão. Eu tenho uma irmã, ela é mais nova. Ela é 3 anos mais nova, 3 anos e meio mais nova que eu. E ela chama Gabriela. E eu tenho uma irmã mais nova, Lígia. Mais nova, assim, pouquinho, 1 ano e meio de diferença. A gente é bem, bem juntinho. A minha diferença com a Natália é grande também. A gente tem 6 anos de diferença, então... Mas a gente é muito amiga. E assim, quando eu era criança, eu e a minha irmã era um problema. Eu acho que... Até coloquei aqui, assim, pra lembrar que eu acho que eu esgotei o estoque de brigas com pessoas com a minha irmã na minha infância. E ali no começo da adolescência. Porque a gente brigava todos os dias. Mas a gente brigava muito. A gente brigava por qualquer coisa. A gente brigava por qualquer motivo. E eu acho que a gente era muito diferente, assim. Tô passada. Nossa, mas a gente brigava, assim, de gritar, de deixar minha mãe doida. Eu acho que minha mãe... Hoje eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, como que ela aguentou? Porque, assim, era o tempo inteiro. E, assim, não é que tinha um culpado, outro inocente. Não. Sempre um espizinhava o outro. Então, eu provocava a minha irmã. Eu gostava de provocar. Reconheço. Gostava de provocar. Ela me provocava. Ela vai querer direito de resposta nesse também. E hoje eu olho pra trás e falo assim, gente, mas eu também era muito insuportável. Então esse episódio também é um pedido de desculpas. Porque assim, eu falava pra ela que ela tinha nascido na lata do lixo. Eu
você nasceu na lata do lixo, a gente foi na lata do lixo te buscar, tal. Não, Diogo, não, isso é impossível. Eu não consigo imaginar você falando isso. Não, a gente brigava, assim, a gente se batia, era terrível, terrível. E hoje a gente é muito amigo, a gente é, tipo, muito amigo, muito, muito, muito próximo. Mas quando a gente era criança, meu Deus do céu. Eu falava que a minha irmã era adotada e ela ficava mal, porque minha mãe tinha uma foto, tinham poucas fotos na época, né? Que lembra a câmera, o filme de 36 aqui. A gente falou disso num episódio anterior aí, em alguns pra trás, se vocês não ouviram, podem ouvir. E tinha, acho que, 2 fotos da minha mãe grávida, de mim. Só que não tinha nenhuma foto da minha irmã da minha mãe grávida da minha irmã. E a minha irmã é a única na família loira de olhos azuis. Sou eu, só que o contrário. A gente tem coisas parecidas, mas assim, fisicamente a gente é completamente diferente. As pessoas nem falam que a gente é irmã. E aí, óbvio, eu era do mal, assim. Irmã mais velha, hashtag irmãos mais velhos, né? Que são sempre do mal, que falam que o irmão nasceu na lata do lixo, que foi adotado, que foi achado sei lá onde. Então, eu fazia isso direto, assim. Presta atenção, olha como você é diferente. Óbvio que você foi adotada. Não tem foto da mãe grávida de você. Você não tá entendendo? Você foi adotada. Eu sacaneava, assim, malvado. Eu era má. A minha irmã falava, mas ela falava mais brincando, assim. Falava também, você vê, não tem foto da mãe grávida? Não tem foto da mãe grávida. E eu sou diferente de todas as minhas irmãs. Elas parecem todas com meu pai e eu pareço com a minha mãe. Só que assim, eu sou a cara da minha mãe, não tem como ter sido adotada, gente. Realmente é uma questão impossível. Se tivesse imagem nesse áudio aqui, vocês veriam. E a minha irmã ficava falando, não, que você é adotada e tal. Mas ela falou pouco, não foi um bullying que durou tanto. A gente foi amiga, assim, meio desde sempre. Só que você falando que vocês brigavam muito, eu lembrei que teve uma época que, assim, a gente resolveu brincar de cócegas. Tipo, nossa brincadeira da vez era cócegas. Só que as cócegas sempre acabavam em porradaria. Tipo, porradaria. Porque, né, chega uma hora que você não quer mais. E aí não dá muito pra você comunicar. Você começa o quê? Bater na pessoa pra ela sair de cima de você. E aí você ri e bate. Então, quanto que você tá falando sério? Enfim, aí sempre acabava assim. Eu era mais nova, né? Só que eu não era boba, porque a minha irmã era muito fraquinha, assim. Então a gente meio que brigava de igual, assim, sabe? E tem 2 episódios bem marcantes da nossa trajetória irmanesca, que é o dia que ela colocou o pé. Eu tinha, sei lá, 6 anos. Pra eu tropeçar e eu quebrei o braço. Ela não contava com essa. Ela achou que ia ser só uma zoeirinha. É. E aí também, nessa mesma época, Aliana, aquele mesmo suco da infância, eu vi uma cinta. Não sabia, né, o que era aquele objeto e tal. Eu bati na minha irmã de cinta. Foi testar uma fivelinha, assim, pra ver como é que Fui era. testar, fiz tá, sabe assim? E bati nela. Mano, tadinha, sério. Fiquei com dó, mas eu tinha ela acabado de quebrar o revidou, braço. ela e tal. devolveu. Então, não lembro a ordem, se eu devolvi ou ela devolveu, mas foi numa época ali meio próxima. Ou ela quebrou seu braço e você se vingou dando uma cintada, ou você deu uma cintada, ela ficou pé da vida e quebrou seu braço. Sim, foi uma coisa desse tipo, assim. Eu tenho, acho que a primeira história que eu tenho com a minha irmã, que eu lembro, eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum, minha mãe estava grávida, e eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum. E aí tinha um episódio que aparecia a Azula, que é uma menina azul, então ela era toda azul. E eu gostava muito desse episódio. E quando minha mãe falou que ficou grávida, eu falei assim, mãe, eu quero que a minha irmã seja azul, igual a Azula. Aí, Fofo! Quanto tempo você tem de diferença dela? 3 anos. 3. Aí a minha mãe falou, tipo, né, tudo bem. E aí, foi chegando já perto de nascer e eu chamava ela de Zula. É a Zula, não sei o que, lá. E aí minha mãe falava assim, como que eu vou explicar pra essa criança que não vai nascer um bebê azul? Vai nascer um avatar, né? Ai, que fofo! Aí, beleza. No dia que a Gabi nasceu, não sei como, porque eu acho que não sei se pode ou se não podia entrar criança de 3 anos pra ver a mãe. Então, meu pai conseguiu fazer eu entrar no quarto pra ver a minha mãe, porque eu estava com saudade e tal, não sei o quê. Então ele falou, vamos lá. Aí eu entrei no quarto e eu lembro da minha mãe deitada na cama, assim, né? E ela perguntava, Marcos, como que você trouxe o Leandro? Tipo, uma coisa assim. E aí eu olhei, aí minha mãe, olha sua irmã. E aí foi a primeira coisa que eu peguei, olhei e falei assim, mas mãe, ela não é azul. Ela tem a minha cor.
ela não é azul. A minha mãe falou, não, Lê, não tem como ela ser azul, né? E tentando explicar ali. Então essa é a primeira lembrança que eu tenho com a Gabi, é que ela não é azul. E aí, não fizeram... Depois você falou, a gente pode pintar também, mais tarde? E aí, eu fico chateado, porque poderia ser uma homenagem, né? Podia chamar Zula. A Gabi podia chamar Zula, né? E ela fica muito brava com isso, que ela fala, Leandro, imagina se eu chamasse Zula por sua causa. Nunca ia te perdoar. Ah, melhor que Smurfette, né? Eu gostei de Zula. Tipo assim, minha mãe ficou nesse... Não, minha irmã fica tipo, imagina se eu chamasse Zula por sua causa, né? Tipo, não teve essa homenagem pra ela. A minha irmã que escolheu meu nome. Isso é uma coisa. A minha mãe ficou grávida e minha mãe queria Larissa. Larissa ou Tainá, eu acho. Mas mais Larissa. Na época, minha irmã tinha uma melhor amiga na escola que se chamava Suzane. Só que daí a minha mãe falava que Suzane era americanizado. Então, que ela não queria. E aí ela falou, vai ser Suzana, então. Aí minha irmã, tá bom, então. E... minha irmã que escolheu. Eu e minha irmã, a gente aprontava muito. A gente ficava o dia todo junto. Então a gente brincava muito. A nossa brincadeira favorita era a nave. Montar uma nave, fazer uma nave e tal. Mas a gente fazia várias coisas. A gente dançava. A gente adorava dançar lambada. A gente dançava lambada assim, tocava lambada e minha irmã era menorzinha e ela era molinha, assim. Então eu conseguia jogar ela pra cima, pra baixo, embaixo da perna, do lado virava e tal. Dançava de parzinho. A gente dançava assim, super. Tanto que uma vez num aniversário, veio uma prima dançar comigo e ela não tinha o corpo maleável que nem da Lívia. E daí, na primeira jogada que eu dei, eu joguei a minha prima pro chão, assim. Então, daí a gente tava sempre brincando de dançar, de fazer as coisas e tal. E uma vez, a gente, não sei porquê, a gente falou assim, então a gente vai ficar sambando aqui em cima de um banquinho, e pulava de um banquinho pra mesinha de centro da sala. E pulava pra cá, pulava pra lá, e eu gostava de jogar lá pra cima, jogar pro outro. E ela tava lá, de repente, ela pulou no banquinho, o banquinho envergou, ela caiu e bateu a cabeça bem na quina da mesinha de centro. A hora que ela caiu, eu vi que era grave. A hora que eu vi o sangue saindo, porque pegou bem na maçã do rosto, eu me desesperei. E eu falei assim, meu Deus, a minha irmã vai morrer e minha mãe vai me matar. Foi isso que eu pensei. Quando eu fui chamar minha mãe, eu falei... Não fui eu. Não fui eu. Minha mãe, o quê? A hora que foi ver, chamou meu pai pra levar no médico, pra levar no hospital, tal. Se vai dar ponto, se não vai dar ponto. Tanto que minha irmã tem até hoje uma cicatriz desse dia. Então... Que idade ela tinha? Ai, ela era bem pequena, assim. Sei lá, devia ter 6 e eu devia ter 10. Mas assim, a gente aprontava muito, assim. E a gente brincava muito na rua. Então a gente brincava de vôlei, de esconde-esconde e tal. E como a faixa etária dos meus amigos era próxima da minha idade e ela sempre era menor, então ela sempre estava junto e eu sempre ficava muito irritado com ela. Então, mais uma vez, esse é um pedido de desculpas pela minha irritação todo esse tempo, tal. Depois que a gente cresceu, as coisas ficaram tranquilas. É muito doido. Eu não sei qual que é essa intimidade que o irmão, que a irmã tem, que a gente sabe tudo um da vida do outro e é uma intimidade tão grande que a gente briga de um jeito, assim, que não é... Porque, assim, eu podia brigar com ela, mas os outros não podiam brigar com ela. Nunca. Né? Tipo, falar mal dela de jeito nenhum, daí eu defendia. Eu quero aproveitar e também fazer um pedido de desculpas pra minha irmã, Gabi. Gabi, eu te amo, tá? E aí, desculpas, porque, assim, gente, eu também foi muito ruim, a gente brigava muito. Os dois eram bem surtados, a gente brigava horrores, mas eu batia muito na minha irmã pra ela aprender as coreografias do RBD. Gabi, desculpa. E ela odiava dançar e odiava o RBD. É porque assim, eu acho que ela gostava do RBD, ela ia um pouco no meu embalo e na galera que gostava, mas acho que ela gostava sim. Ela gostava. Só que eu era louco, fanático. E aí eu sabia os 3 jeitos da Anaí e tal. E aí eu queria que ela também dançasse comigo. Então era só eu e ela. Então eu obrigava ela a dançar rebelde. Tadinha. Apanhou.
A gente brigava muito. E aí teve uma vez, nessas loucuras de ficar dançando rebelde, a gente teve a brilhante ideia de dançar em cima de uma laje, de uma casa. Então era uma casa, aí tinha a laje, e aí na laje... Era o palco. Era o palco, porque imagina, alto. Sim. Só que assim, era uma laje aberta, não tinha balaústre, nada. Era uma laje. A gente colocou uma caixa de som com umas amigas e começou a tocar o show lá. E aí, eu sabia todas as partes, e aí todo mundo dançando. Nananana. A minha irmã fazia a Maitê, a Lupita. Ai, tadinha. Ela era a Lupita. A Maitê não ajoelhava na parte da música. E aí tinha uma parte que, tipo, a Anaí ajoelhava, ficava todo mundo um pertinho do outro e tal. A minha irmã, eu tô cantando aqui, né? Pra frente, brilhando. Quando eu olho, assim, meio de rabo de olho, era pra minha irmã estar atrás de mim. Quando eu olho meio de rabo de olho, ela está jogada no chão. Tipo assim, muito perto de cair da laje. Sim. Aí eu virei muito brava e falei assim, Gabriela, você não ajoelha. Dando uma bronca, porque ela não era pra ela ajoelhar. Aí a hora que ela vira a cabeça assim, ela está com a boca toda ensanguentada. Ela caiu, bateu a boca e o dente saiu com a raiz inteira. Tadinha. Gabi, desculpa, obrigada. Era o dente da frente? Era o dente... Canino. Nossa. Saiu, mas assim, gente, era um dentinho de leite pequenininho e uma raiz gigantesca. Meu Deus. Gigantesca. Aí, como falar pra minha mãe e pro meu pai? Foi correndo falar pra minha mãe e pro meu pai. Mãe, você não acredita, o dente da Gabi tava mole hoje mesmo e caiu. O meu pai deu uma bronca, falou assim, como que você não olha a sua irmã, você não cuida dela? E aí eu pensando assim, ai meu Deus, que errado que eu sou. E a gente, assim, mas aí deu tudo certo, ela foi no dentista, e aí ele falou assim, ó, como é de leite, tá tudo certo, vai vir o outro dente, aí fez um curativo e tal, e hoje em dia tem o dente, tudo normal. E tá tudo certo, gente. Dentes todos na boca. Mas foi essa nossa grande loucura, assim, também. Mas, irmã, desculpa de ter feito você dançar RBD, tá? Meu, eu também dançava muito RBD. Eu assistia os DVDs, assim, e ficava, me vestia e tal. Mas a minha irmã gostava mais de aprender as coreografias do High School Musical. Ela sabia algumas coreografias. A gente, como fala, assistia os dois, assim. Eu gostava muito mais de RBD, né? Dos shows, não da novela. Mas a gente assistia bastante os filmes do High School Musical. E eu tô pensando aqui nesse lance de brigas. Eu lembro que eu e minha irmã, assim, a gente, né, se desentendia. Só que a maioria das memórias que eu tenho eu acho que minha irmã sempre gostou muito de ter uma irmã. Sabe assim, uma irmã morando com ela, né? Porque a gente tem nossas irmãs mais velhas, que são maravilhosas, amo demais. Só que elas não moravam comigo. Moraram com a Taia, né? A Natália eu chamo de Taia. Moravam com a Taia por um tempo, mas quando eu nasci, elas já não estavam mais em casa. Então minha memória é mais com a Natália, né? Assim, de infância. E a Natália, eu acho que ela sempre quis mesmo uma companhia da idade dela, assim. E achava que, eu sinto, né? Que ela sempre foi muito feliz. Por mais que ela tinha 6 anos de diferença, ela brincou muito comigo. Tipo, topava brincar e tal. E essa coisa de me levar pros lugares, sabe assim, por eu ser mais nova, não aconteceu tanto. Não tinha muito isso. Só quando, tipo, as amigas dela vinham em casa, aí eu queria ficar no quarto. Aí, isso, desculpa, Taia. Enfim, mas foi bem legal ouvir conversas e tal. Me achava top na escola, sabe assim, porque eu andava com as meninas mais velhas. Mas ela sempre foi muito parceira, assim, nesse sentido de companheira. A nossa brincadeira favorita era organizar coisas de pole. Não brincar de pole, organizar coisas de pole. Eu acho que eu já falei isso nesse podcast em algum momento. E é isso, tá? Eu te amo. Aí quando a gente foi ficando mais velha, né, que as conversas vão se identificando mesmo, assim. E aí eu amo demais, assim, mano, minha parceira, assim. Eu fico sempre pensando que eu não sei olhar o mundo sozinha, assim, né? Não num sentido ruim, mas num sentido de que eu sempre tive uma companhia muito forte, assim, comigo. Claro que a gente é super diferente, a gente tem nossa individualidade, a gente discute, a gente, né, discorda, mas essa coisa que você falou de intimidade é maravilhoso, gente. Ser irmão é bom demais. Eu amo muito. A minha relação com a minha irmã sempre foi uma grande relação de amor e ódio. Eu já contei aqui nesse podcast, no episódio das comidas, que quando a minha irmã nasceu, eu parei de comer. Então eu acho que essa foi a minha primeira questão com a minha irmã, né? Eu era a irmã mais velha e tava perdendo o meu posto de queridinha, filha querida. Teria que dividir meus pais com alguém. Aí, minha mãe conta que talvez eu tenha cometido uma tentativa de assassinato.
A gente morava numa casa que tinha uma rampa no portão e acho que ela ia me levar pra dar uma volta com a minha irmã e ela deixou o carrinho da minha irmã no carrinho e acho que virou pra pegar a chave, pegar a bolsa, sei lá. A hora que ela voltou, a minha irmã, eu tinha empurrado o carrinho da minha irmã rampa abaixo e ela chegou, o carrinho tava virado com a minha irmã embaixo no chão, assim. Meu Deus! Então eu acho que eu tinha esses impulsos assassinos. Enfim, eu sempre tive muito ciúme da minha irmã. Eu falava que ela era adotada e tal. E eu não gostava de dividir. Eu era muito egoísta, assim. Eu não gostava de dividir minhas coisas com ela. Eu não gostava de dividir minhas amigas com ela. Então, assim, minhas amigas iam em casa, eu não deixava ela ficar perto, sabe? Eu queria... Não, imagina, são minhas amigas. Eu queria ser muito mais velha do que ela. Eu era 1 ano e meio, mas eu queria ser muito mais velha. Só que a minha irmã sempre foi mais alta do que eu, sempre pareceu mais velha do que eu, sempre foi mais... Minha irmã ficou menstruada antes de mim e não me contou por anos. Ela escondeu isso por anos pra eu não ficar mal, porque eu ia ficar arrasada, porque eu queria ser mais velha. Eu ficava pé da vida se eu encontrasse alguém e, tipo, conhecer... a gente conhece alguém, amigos dos meus pais, ela é mais velha, né? Eu falava, não, eu sou mais velha. Tipo, eu ficava com muita raiva. Ao mesmo tempo, a minha irmã tinha umas bochechas, assim, deliciosas. E todo mundo, tipo, ai, que fofo, apertava a bochecha dela, eu queria apertar também. Aí eu ia apertar, ela ficava pé da vida. Eu falava, mas deixa, eu só quero apertar um pouquinho. Aí começava a briga igual o Diogo e a Lívia. E aí a gente se pegava, mas assim, a gente se pegava de se arrancar os cabelos, de se bater. Era uma grande loucura. Eu tenho muita dó dos meus pais, porque a gente causava muito. Por exemplo, ia viajar no carro, a gente ia se estapeando, se chutando, assim, guerreando no banco de trás. Meu pai parava o carro e falava, as duas vão descer agora se não pararem de brigar. E era um caos, assim, era uma verdadeira guerra. E geralmente era eu que provocava. E, enfim, acho que sempre era eu, gente. Eu tô nesse momento aqui digerindo, eu já pedi muitas desculpas pra minha irmã, porque a minha irmã, ela guardou muita mágoa de mim por conta disso. E eu sempre fui muito cruel com ela. Eu não tinha noção, gente. Eu era uma criança. Eu falo, Lígia, hoje você pode me perdoar que eu sou outra pessoa. Eu cresci, eu tô madura. Eu entendo que o que eu fazia era muito ruim, era muito cruel. Eu não lembro disso, mas ela fala que ela pedia pra eu ler livrinho de história pra ela, e eu falava, lê você. Ela, mas Vanessa, eu não sei ler. Uai, então aprende. Tipo, quando você souber ler, você lê. E eu era nesse grau, gente. Imagina uma criança ruim. Eu era essa criança. Enfim, talvez eu esteja pagando por isso hoje. Diversas questões aí, bastante terapia pra resolver os problemas, mas ao mesmo tempo era isso, ninguém podia brigar com a minha irmã. Então assim, é só eu podia guerrear com ela o que fosse, mas ai de quem mexesse, eu lembro, ai de quem mexesse com ela. Uma vez na escola, eu lembro que ela chegou em casa meio brava, chorando, não sei, e falando, ai, o Henrique quebrou a minha régua, não sei se o menino tinha feito de propósito, o que era, tal, e aí eu falei, pode deixar que eu vou falar com ele amanhã. E o menino era, tipo, muito maior do que eu. Só que ela era mais novo. Mas eu cheguei botando uma banca. Escuta aqui, eu sou a irmã da Lígia. Se você mexer com ela mais uma vez, quem mandou você quebrar a régua dela? Se você mexer com ela mais uma vez e quebrar a régua dela de novo, você vai se ver comigo, tá entendendo? E o menino, assim, tipo, assustado. Eu pequenininha, assim, ele olhando pra baixo, me pedindo desculpa. Falando, não, tá bom, desculpa, eu não vou fazer mais. Isso aí. Senão você vai se ver comigo. Tipo, botando uma banca. E eu falava, gente, que ridículo, né? Foi uma régua que, sei lá, deve ter quebrado sem querer. E eu fui lá brigar porque eu queria mostrar que eu era a irmã mais velha, protetora, que cuidava da irmã. E só eu podia brigar com ela. Então tinha umas coisas muito malucas, né? Mas a gente sempre viveu numa guerra. Até hoje. Não, hoje a gente se ama, se entende muito mais. As duas fazendo terapia bem mais tranquilo. Mas a gente, depois enfim, morou junto muito tempo aqui em São Paulo. E a gente brigava feio, assim, de brigar, de ficar 2 meses sem se falar, morando na mesma casa, era tenso. Então a gente sempre teve uma relação conflituosa. Mas, enfim, eu
sei lá, eu sou muito fã da minha irmã, sou apaixonada por ela, eu peço mil desculpas sempre. Às vezes a gente briga, eu falo, por favor, não traz as coisas da infância, eu sou outra pessoa, vamos daqui pra frente. Se eu fizer uma cagada daqui pra frente, a gente discute, conversa, porque eu não, enfim, pra mim é muito coisas que eu não sei por que eu fazia isso, eu não entendo, eu não tinha maturidade pra entender, eu, sei lá, era uma criança doida, ciumenta, filha mais velha, enfim. Mas às vezes ela guarda um rancor, às vezes não, né, sempre. Ela guarda esse rancorzinho desde a infância, assim. Sim. De, sei lá, um dia a gente tava montando uma casa pra brincar de Barbie, eu, ela e minha prima, e ela tinha, o cabelo da Barbie dela tinha embaraçado muito, ela resolveu cortar o cabelo da Barbie. Eu não queria deixar ela brincar porque a Barbie dela tinha cabelo curto. Não, você não vai brincar porque essa Barbie tá muito feia de cabelo curto, então não vai brincar. Enfim, umas coisas assim. Você criou a regra e falou, não. Eu fazia essas coisas com ela. É muita crueldade. E ela aguentou firme, assim. Eu tinha um momento... E a gente dividiu o quarto. Então, assim, na hora de dormir, eu tinha medo de dormir de luz apagada. E ela queria dormir com a luz apagada. Então, a gente ficava, tipo, 1h30 antes de dormir, batendo no interruptor. Eu ia lá, pá, acendia a luz. Ela ia lá, pá, apagava. Eu ia lá, acendia, apagava. A gente ficava, tipo, muito tempo, assim, até alguém cansar. Um abajur. E dormir. Abajur não solucionava. Não, era a luz do corredor, assim. Só que a minha cama ficava de um lado, a dela ficava bem do lado do corredor. Então a luz ficava na cara dela. Entendi. Trocar e aí de cama. ela ficava a pé da vida. Essas Sem coisas. soluções. Exatamente. Esse Milhares. negócio dos ciúmes, eu tive uma fase que eu não sei o que tava acontecendo, se era da idade, assim, mas que eu comecei a sentir muito ciúmes da minha mãe, da minha irmã, assim. E aí eu ficava falando, você falou assim, eu ia perder o posto de queridinha. E aí eu ficava, não, porque tudo é pra queridinha, né? Tudo é pra queridinha. Você só faz pra queridinha. Eu ficava falando pra minha mãe, não, porque a queridinha. E falava sério. E eu ficava perguntando pra minha mãe, tipo, de verdade, o tempo inteiro, mãe, você me ama? Mãe, você me ama? Mãe, você me ama mesmo? Tipo, umas 4 vezes no dia, assim, eu perguntava por um tempo, durou um tempo. Que foi essa época de chamar minha irmã de queridinha. Foi uma crise de ciúmes que aconteceu, mas passou. E a minha irmã, não lembro dela ser ciumenta, assim, com a chegada de outra pessoa. Mas essa fase do queridinha, minha mãe fala até hoje, assim. Às vezes ela fala, ai não, é porque eu tô arrumando a cama da queridinha, que ela vai vir pra casa. Eu e a Gabi, a gente também brigava horrores. A gente podia brigar o dia todo. Mas aí dava a hora de dormir. Ou ela vinha no meu quarto, ou eu ia no quarto dela e falava, posso dormir aqui? Aí geralmente, o meu quarto era maior. Aí eu falava, tá, pega lá seu colchão, vou lá te ajudar. Aí eu pegava o colchão dela, arrastava pro meu quarto, e aí a gente dormia no meu quarto, ou eu ia, colocava o colchão no quarto dela e dormia lá. Era sempre assim, a gente brigava o dia todo. Aí chegava a noite, posso dormir aqui? Igualzinho, Lê. Igualzinho, nossa. Eu medi com uma fita métrica um espaço na sala, porque eu queria construir uma parede, um puxadinho de parede na sala pra fazer um quarto pra mim, porque eu odiava dividir o quarto. E eu pus essa ideia na cabeça, eu media e falava, dá certo, ó, o tijolo tem esse tamanho, a parede vai ter esse tamanho, então se puxar aqui, eu só quero o espaço da minha cama, mas por favor, eu quero dormir no meu quarto, eu não aguento mais dividir o quarto. Eu era assim. Uma coisa que eu adorava fazer com a minha irmã é chegar da escola, a gente almoçava, e daí tinha umas séries que a gente amava assistir. 3 é Demais, eu assisto 3 é Demais, eu lembro da minha irmã. E também, às vezes, depois do 3 é Demais, passava Step by Step e Who's the Boss, passava na Warner. Logo que chegou TV a cabo em Pira. A gente assistia, assim, sempre. E não importava se era a 20ª reprise, aquele episódio do Full House, do 3 é Demais, que a gente já assistiu 400 vezes das menininhas. Então, eu vejo a Mary-Kate e a Ashley Olsen, eu lembro da minha irmã. Só que daí a relação que tanto eu e minha irmã a gente tem com meu irmão é diferente. Porque a gente nunca briguei com meu irmão. Porque são 19 anos de diferença. Mas o dia do nascimento do meu irmão é um dos dias mais especiais, assim, da minha vida. Porque eu cheguei da faculdade, passei no serviço do meu pai, daí ele me levou pra casa, e daí minha mãe tava com contrações. E daí a gente já tava assim, é agora! Nervoso pra caramba, minha irmã nervosa, a gente muito nervoso e tal. Minha mãe, calma,
calma. Ai, meu Deus, vai nascer o Marcel. Era pra ser, acho que 2 semanas pra frente e tal. E daí, a gente entrou no carro, indo pra Santa Casa. Daí, minha mãe, esqueci o feijão no fogo. Daí, a gente desesperado meu pai voltou. E a gente, não tô acreditando, ela vai parir e ela tá preocupada com o feijão. Daí, vai lá pro centro cirúrgico pra... Mas ela tinha esquecido mesmo? Tinha. Minha mãe assim... Ai, o terceiro, gente. Calma, vai dar tudo certo. E a gente, meu Deus, o que vai acontecer? E é um monte de coisa na cabeça, assim. Tomara que venha com saúde, como que é a carinha dele. Assim, um nervoso, assim, sabe? Ai, tomara que minha mãe fique bem. É uma ansiedade, assim, que eu nunca tinha sentido na vida. E daí, quando o médico apareceu... E assim, o tempo não passava. Daí, quando o médico veio, era o Dr. Jorge Ângelo, hoje ele é falecido, veio e falou assim, nasceu, vocês vão poder ver ele, né? Não vou esquecer, assim, a gente chegando no berçário, ali na maternidade, que tem aquele vidro, e daí apresentando, assim, parece o Rei Leão, né? A enfermeira mostrando, e a gente, e tal. Porque eu não imaginava que eu ia ter mais um irmão, outra irmã. É muito tempo de diferença um pro outro, e a gente sempre se viu como um núcleo familiar de 4 pessoas. E daí com o mesmo pai, com a mesma mãe, anos depois, né, eu já na faculdade, minha mãe fica grávida, então o Marcel, ele era... Mimadíssimo. É o mimadíssimo. Porque assim... Reizinho da casa. Porque assim, ele tá aprendendo a andar. Todo mundo babava. E assim, foi quando tinha ganhado câmera. Então, tem um monte de vídeo do Marcel. Eu fazia curta-metragem com ele, babando e tal. Então, ele foi assim... Mimado por 4. Por 4. E eu acho que também a minha mãe, ela aprendeu, com a maturidade, né? Ela aprendeu a ser, acho que mais suave na maternidade em relação a gente. E a gente mais adulto também. Então o Marcel teve uma infância muito mais... de sem paz. Sem briga, muito mais tranquila, assim. E eu me dou muito bem com os meus irmãos hoje em dia. Muito, muito bem. Com o meu irmão, ele é mais quieto, mas eu entendo o que ele tá sentindo, eu entendo o que ele tá passando, e às vezes um olhar eu já entendo o questionamento dele. E a minha irmã é a pessoa que eu mais confio no mundo, tanto que é a primeira pessoa que conheceu o Leandro, que ficou sabendo do Leandro, antes do Lê ser introduzido também como Rei Leão pra família, olha esse aqui e tal. A minha irmã foi a primeira pessoa a saber e a conhecer. E vocês se trocam conselhos, assim? Com a minha irmã eu converso com ela acho que quase todo dia troco um WhatsApp e tal. E a minha irmã, ela foi muito corajosa, porque ela mudou a carreira dela. Ela fez uma troca de carreira, porque ela estava muito estafada com o sistema financeiro, e ela sentia um chamado profissional e até espiritual. Hoje ela é terapeuta holística, e as nossas ideias batem muito. Já o meu irmão, ele tá terminando a faculdade, então ele vai iniciar a vida profissional dele nos próximos meses. Então, e são pessoas que se eu tenho algum problema, eu sei que eu consigo contar hoje, e eles podem contar comigo. Então, é uma relação muito saudável. Acho que graças ao meu pai e minha mãe conseguiu dar uma saúde familiar ali muito, muito boa. Isso que você fala, assim, de que você sabe que se você tiver um problema, você pode contar com eles e vice-versa. Eu sinto, assim, demais isso das minhas 3 irmãs. Talvez por ser a mais nova, assim, mas eu me sinto muito protegida, que eu tenho pra onde ir em qualquer coisa que acontecer, assim, que eu posso ir pra casa a Natalina mora comigo, né? Mas que eu posso ir pra casa da Sina, da Silmara, assim, que elas vão estar lá pra me abraçar mesmo, assim, e não sei, assim, eu tenho muito essa relação de porto seguro, assim, sabe, nessa relação, de poder contar em todos os sentidos. E a gente criou uma tradição, assim, tem só 2 anos, de fazer uma noite das irmãs, assim, não precisa ser anual, né, pode ser com mais frequência, mas da gente se reunir, assim, porque não tem tantos momentos, né, das 4 juntas na rotina,
menina. E é muito bom, assim, a gente se juntar porque a gente se ama muito. E de ter um eventinho, assim, de irmãs é muito gostoso. Eu lembrei de uma vez que eu e a Gabi, a gente era bem criança e tinha tido um churrasco em casa e minha mãe tava lavando os espetos de churrasco, aqueles espetos de, acho que de metal, de ferro, não sei. Que vai na churrasqueira, assim. Isso. Tava lavando e eles são grandes. E quando a gente é criança, ele é maior ainda, né? Então, minha mãe já tava deixando secar assim no canto, eu e minha irmã dentro da cozinha e minha mãe na lavanderia lavando pano, essas coisas. Eu olhei pro espeto e falei assim, Gabi, olha, vamos fazer um combinado. Você abre o braço, eu vou pegar o espeto e vou colocar entre o seu braço, você vai fechar, vai gritar e vai cair, beleza? A ideia errada. Aí ela falou, aí eu falei, só pra gente assustar a mãe. Aí ela falou, tá bom, tá bom. Aí eu falei, então vamos. Aí minha mãe lavando assim e tava tipo de cara pra minha irmã. Aí eu e minha irmã acho que começou a fingir uma discussão, alguma coisa assim. Eu peguei o espeto. Isso a gente era, não era, a gente era criança ainda. Eu peguei o espeto e falei, vai. Aí ela abriu assim, aí eu fiz, ai, gritei. Aí ela gritou e coloquei o espeto, ela fechou e foi caindo assim. A minha mãe foi perdendo as forças no tanque. Desmaiou. Com um pano, falando assim, Leandro, eu não acredito que você fez isso. E começou, tipo, perder a força mesmo. Aí a minha irmã acho que começou a rir. E eu também, mentira. E aí a minha mãe, meu Deus, vocês vão me matar ainda. Vocês vão conseguir me matar. Mas a gente aprontava horrores. Aí teve uma vez que minha mãe colocou a gente de castigo, um em cada quarto. Eu fiquei lá esperando. Aí a Gabi, no quarto dela, acho que ligou a televisão e ficou assistindo, tipo, e não era pra fazer isso, porque tava de castigo. E eu fiquei lá sentado no meu quarto. Aí a Gabriela, da outra janela do quarto, irmão, você tá vendo o que tá passando na TV? Aí eu falei, eu tá desligada. Ela, então liga, eu tô aqui assistindo. Aí você, não, é que eu sou obediente. Aí a gente ficou conversando, um de cada quarto. Aí minha mãe falou assim, ah, é? Tá com a televisão ligada? Peraí, desligou a chave. Agora vocês vão ficar no quarto, trancados no escuro. Ai, gente, eu e minha irmã, a gente tinha umas coisas... Na verdade, a gente também conseguia se divertir, vai. Quando a gente começou a perceber umas semelhanças, assim... Por exemplo, a nossa voz é muito parecida. Então, a gente amava enganar minha mãe. Ou dar trote nela e conversar... Ou, sei lá, se ela tava na lavanderia lavando alguma coisa, a gente tava na cozinha... Ô, mãe, ela o quê, Lígia? Eu continuava falando, só que era eu. E aí, a gente ia trocando. E aí, ela nunca sabia com quem ela tava falando. Uma grande loucura. E ela ficava muito brava. Ela, não, mas com quem que eu tô falando? Ué, comigo, mãe. Mas quem que falou isso? Foi a Lígia. Não, mãe, foi a Vanessa. Não, mas... E a gente ficava causando, assim, com ela. Então, nossa diversão era atormentar minha mãe nesse sentido. E tem o nosso clássico também, morando em São Paulo, que foi... A gente só brigava, e o sonho da minha irmã sempre foi ter um cachorro. E eu tinha pânico, pavor de cachorro, desesperada. Não chegava perto. E eu falei, gente, a Lígia... E ela estudando pro vestibular, assim, pela bênção dos orixás, a minha irmã é médica hoje, pra agradar meu pai. Eu digo pra agradar meu pai porque eu menti pro meu pai que eu ia fazer medicina pra ele deixar eu estudar fora. E isso foi meio caótico, assim, ele ficou meio bravo. E aí, quando a minha irmã falou que ia fazer medicina, eu falei, ai, ufa, alguém vai agradar ele. E aí, só que ela ficava muito nervosa na hora de fazer as provas dos vestibulares. Então, ela ficava nervosa na hora da prova. Tipo, ela tinha bolsa no cursinho de 100%, porque ela era ranking, sei lá, super alto. E só que na hora da prova do vestibular, eu ficava nervosa e não conseguia fazer a prova. Então, ela fez vários anos de cursinho. E aí, eu morei com ela fazendo cursinho. E assim, ela era insuportável. Eu falava, Lígia, eu não vejo a hora de você entrar na faculdade, sair daqui, voltar bêbada das festas, vomitando, trazendo suas amigas aqui pra gente dar risada, porque eu não aguento mais essa chatice estudando, porque eu não podia ligar a TV, eu não podia ouvir uma música, eu não podia levar ninguém em casa, eu não podia conversar com ela, porque ela ficava estudando bitolada, nerd, enlouquecida. Eu falei, eu não aguento mais, pai, eu vou dar um cachorro pra Lígia. Ele, você tá louca, menina? Cachorro no apartamento, não sei o quê. Eu falei, pai, é o único jeito da gente se entender, porque ela vai ficar feliz, o sonho dela sempre foi ter um cachorro e tal. Aí meu pai achou um absurdo, aí deu uns minutos, ele, até
acho que pode ser uma boa ideia. Eu senti um olharzinho malandro, assim, pra mim. Eu falei, ele concordou, acho que vem coisa aí. Até que um dia eu tava no trabalho, tocou o telefone da minha mesa, era minha mãe gritando e meu pai rindo, que meu pai tinha levado um cachorrinho pra casa, minha mãe também tinha pavor de cachorro, e ela correndo com um rodinho, uma vassoura, assim, e uma bolinha de pelo correndo atrás dela. E meu pai rachando o bico, falando que ele tinha pegado um cachorro. E veio o Chico, que está vivo até hoje, com seus, acho que 18 anos, quase 18 anos, velhinho. Muito velhinho. Mas ele foi um alívio, assim, na nossa relação. Porque a minha irmã ficou muito feliz, porque era o sonho da vida dela. O Chico era muito divertido, ele era um cachorro engraçadíssimo. Só não é mais que ele tá velho, mas ele continua a coisa mais fofa do mundo, é o amor da nossa vida. Mas eu perdi meu medo de cachorro por causa dele. Ele destruiu a casa inteira. Eu não sei como a gente conseguiu sair daquele apartamento sem ter que reformar ele inteiro, porque ele comeu todo o rodapé da casa, todos os puxadores de gaveta, pé de mesa, enfim. Mas ele salvou nossa relação, porque a gente tinha uma coisa em comum pra conversar, pra, sei lá, pra cuidar, pra se divertir. Então a gente ria muito. A minha irmã, eu afastando os móveis pra ensaiar uma coreografia, pra tirar meu DRT de bailarina, e ele voava na minha cabeça e mordia o meu elástico de cabelo e não me deixava dançar. Ele ficava enlouquecido. Não, ele era pequenininho, só que ele não gostava que eu dançasse. E eu tava ensaiando ali a coreografia, e minha irmã se matava de dar risada, porque eu tentava fazer a coisa e não conseguia, porque ele pulava e me mordia, tentava arrancar o elástico do meu cabelo, pulava em cima de mim, ou ficava embaixo, e atrapalhava tudo. E a gente, enfim, aí deu uma alegria, assim, pra gente. Então ele deixou o nosso relacionamento mais leve, a gente se uniu mais, enfim. Sim. Depois de velha a gente conseguiu fazer bastante coisa juntas. E aí depois de velha eu dormia a gente sorteou os quartos, e um quarto tinha uma cama de casal, o outro uma cama de solteiro. Eu fiquei com a cama de casal, mas foi no sorteio. Não, foi sorteio, mas direto eu falava, vem aqui dormir com a Tata. Aí ela ia dormir comigo, então a gente teve esse momento assim, depois de velhas. E aí depois a gente se divorciou, né? Cada uma foi pra sua casinha, mas a gente sente, acho que, muita falta uma da outra. Quando eu morava sozinha, que agora eu tô morando com o Rafa, mas quando eu morava sozinha, ela trabalhava ali perto, então ela, vamos almoçar, me ligava pra gente almoçar sempre. Então era muito gostoso poder, tá, tô passando aí. Aí ela, eu preciso ir no banheiro, vou na sua casa. Vem tomar um café comigo. Então a gente conseguia se encontrar bastante. Hoje a gente até mora perto, mas a vida dela é muito insana e a gente não se encontra tanto. Mas a gente se fala também praticamente todo dia, assim, no grupo das mulheres da família. A gente se fala bastante. A gente tem muita parceria, assim. E ela me ajuda muito, né? Qualquer coisa, eu sou hipocondríaca. Então qualquer coisa que eu sinto, eu falo, Will, ajuda. Eu chamo ela de Will, né? Um apelido desde... Meu priminho não conseguia falar Lígia, ele falava Ouija. E aí foi Wilber, enfim. Rolou um Will ou Wilber. E eu chamo ela de Wilber até hoje, e ela me chama de Nana. Porque uma vez eu tava numa cabeleireira, e aí eu cheguei lá com as minhas amigas, assim, pra cortar o cabelo, e ela, oi, Nana! E elas começaram a olhar pra mim, assim, Nana, e começaram a rir muito. E aí a cabeleireira falou, não, porque eu tenho uma sobrinha, sei lá, que tem uma amiga que chama Vanessa, e ela chama de Nana, e ela começou a me chamar de Nana. E as minhas amigas, pra me zoar, começaram a me chamar de Nana. Mas era um bullying, assim, da infância. Só que aí ficou Nana, e elas me chamam de Nana até hoje. Mas por que eu tava falando isso, do apelido, gente? Só uma coisa de apelido. Eu teve uma época que a minha irmã, a gente se chamava de Jumenta Cavala Égua. Tipo, junto, assim, num ato de amor. É um ato de amor. Sou Jumenta Cavala Égua. E era tudo junto, entendeu? Tudo junto, era um único nome. Eu lembrei disso agora. Aí depois ela começou a me chamar de Mariana, e agora tem variações. A gente se chama de Shirley, atualmente. Mas é bom que aí eu sei, como a minha irmã começou a me chamar de Nana, quando ela falava Vanessa, eu já sabia que era uma questão, que ela tava puta comigo. Entornou. Até hoje, se ela escreve Vanessa, eu falo, já sei que o tom é outro. Mas sinto muita saudade, gostaria de ver mais a minha irmã. Eu falando que eu sou hipocondríaca, qualquer coisa que eu sinto, eu ligo pra ela desesperada. E com todas as minhas amigas e amigos também, todas as pessoas à minha volta. Você tá rindo? Não, é porque eles estão falando... Tem 50 minutos já que a gente tá falando. Tô aqui, ó. Ai, gente, eu não paro de falar, desculpa. Mas, tipo assim, eu tô assim... não teve nenhum momento pra conseguir te cortar, porque você emendou num Mas por looping. que vocês não fazem assim? Não, eu sou assim, aí eu fico
assim. Eu não sabia, tava discreto, achei que era uma piada interna, droga. Não, aquela hora que eu fiz assim era 40. Eu não vi. Gente, eu amo a minha irmã, se deixar eu falando. Eu não vi. Gente, a única coisa que eu quero falar depois desse episódio é que eu queria ter aprontado mais na infância, que vocês têm histórias mais legais, assim, de coisas com as irmãs. E antes de encerrar o nosso episódio, a gente sempre destranca uma dica. Uma dica pode ser um aplicativo no celular, pode ser um filme, pode ser um documentário, uma música, pra gente compartilhar uma experiência com vocês. E, como a gente tá falando de irmãos e irmãs, eu quero compartilhar o perfil da minha irmã, que é terapeuta, é @livia.terapeuta. Eu sou apaixonado pelo trabalho da Lívia. Eu sempre sigo conselhos dela e ela me atende também com radiestesia estelar, com reiki, com DNB. Então as decisões, especialmente as profissionais que eu venho tomando ultimamente, vêm sempre apoiadas nas consultas que eu tenho com ela. E ela sempre faz lives, os stories dela são muito legais. Então é @livia.terapeuta. Beijo. A minha dica da semana é um EP da Rosalía com o Raul Alejandro. Eu tô obcecada pela Rosalía mais que o normal, desde o show dela do Lollapalooza. E esse EP tem, acho que 4 ou 5 músicas. E a minha favorita é Beso. Então, se você, ouvinte, for escolher ouvir alguma, comece por Beso, porque é muito boa. A dica que eu vou destrancar essa semana é um filme. Ele chama Lady Bird. É um filme super sensível que conta a história de uma adolescente cheia de personalidade. Ela tá no último ano do ensino médio e o que ela mais deseja fazer é entrar na faculdade longe de Sacramento, na Califórnia, que é onde ela mora. E a sua mãe não gosta nada da ideia. E mesmo assim, ela continua fazendo de tudo pra isso se realizar, né? E aí o filme, ele vai mostrando os conflitos, a relação dela com a escola, com os amigos, com a família, com o primeiro namorado e o início da vida adulta. É um filme muito bonito, muito sensível, vale muito a pena assistir. Eu amo muito. A dica que eu quero destrancar, eu não sei se eu destranquei já essa dica aqui. É uma série chamada Fleabag. Eu já destranquei aqui? Não. Tá, então eu vou destrancar essa dica, porque é uma série que o primeiro episódio, saiu dia 21 de julho de 2016. Então ela é uma série mais antiga e tá no Prime Video. Gente, é uma série muito divertida e eu pensei nela por conta das irmãs, né? A protagonista é uma jovem que mora em Londres, ela passa por uma tragédia na vida dela e aí ela tem que seguir a vida dela a partir disso. E ela tem um humor completamente ácido, maravilhosamente ácido. Eu me apaixonei pela série, me apaixonei por ela. A protagonista é a idealizadora da série. E eu lembrei dela porque, além de ser uma série incrível, que todo mundo tem que assistir, a irmã dela é muito diferente dela. Então, como a gente estava pensando nessas diferenças de irmãos, elas são completamente diferentes. Ela leva uma vida toda certinha, casada, tem aquela coisa tudo direitinho, tudo na vida dela dá certo, enquanto pra ela é só perrengue. Ela só passa perrengue, nada do que ela planeja dá certo, enfim. E elas têm coisas em comum questões que elas precisam acertar, né? Então acho que mais por lembrar desse momento de irmãs. Mas a série vale muito a pena, assistam, é muito maravilhosa, tem 2 temporadas. E o nosso episódio está chegando no fim. E se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente no Instagram, @virou-uma-chave. E lá você também pode conversar com a gente, sugerir temas, falar o que você achou do episódio. E é isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau, Tchau, pessoal! Tchau, beijo!